Thalia. Boa noite, Thalia. O tempo aqui da live tinha acabado, né? Deixa eu chamar aqui a Andresa novamente. Oi. O infeliz tem a Acabou. limitação. Acabou o tempo, Foi. foi? Antes, antes mostrava, acho que eram muito, mais segundos assim, antes de acabar. E agora é só 30 segundos antes já avisa. Eita, É bem muito rapidinho. rápido, né? Uhum. Isso. Eu não sei se. Eu não tô vendo tua imagem. Não sei se o pessoal tá vendo também. Não tô vendo. Tá aparecendo nós duas pra vocês? Sim, sim. Oxa, pois deve ser bug no meu. Mas o Aconteceu importante é que isso você apareça. comigo quando eu fiz com Elaine. Oxi. Não apareceu. Pra mim não aparecia Elaine. Ficava escuro. Ai, realmente tá as duas, né? Tá vendo direito? Você dá continuidade quando a senhora tinha parado. Contou mesmo bem. Deixa eu ver aqui. Antônio tinha comentado também, eu não lembro, meu Deus, que o médico havia. Ele tem depressão, e o médico havia falado que foi devido ao não tratamento do TDAH. É possível isso também? Oi, você repete, por favor, Val. Ele tinha, ele tinha comentado, tá conseguindo me ouvir? Tô, tô Ele sim. tinha comentado que ele tem depressão. E o Uhum. médico, ele meio que diagnosticou isso pelo fato do não tratamento do TDAH. É possível? É sim. Porque, assim, são pessoas que são muito cobradas, né? Desde a infância. Menino impulsivo, que não sabe de nada, que não quer aprender, né? Porque é visto como preguiçoso, não quer aprender, né? Então fica esse estereótipo, né? Então quando essa criança cresce sem o tratamento, então ela vai, por essa falta, né, de dopamina, ela vai se interessar por jogos, ou ela vai ter vícios, vai se interessar por drogas, né, para ter essa recompensa mais rápida, né? Porque como o TDAH é um transtorno dopaminérgico, né, essas pessoas têm essa falta de dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade, né, do bem-estar, né? Então, por essa razão, essas pessoas, né, elas vão se desenvolvendo e elas crescem com esse estereótipo, com essas dificuldades, né, com a baixa autoestima, né, tanto meninos quanto meninas. É, como eu havia falado, a menina não tem essa questão visível, comportamental, né? Porque o TDAH antes era visto só como um transtorno visto mais em meninos, né? É um transtorno que não tem, são poucos os casos de meninas, por conta dessa questão comportamental. Porque, de fato, a gente vai ter essa preocupação maior, então vai gerar um comprometimento maior, né, no andamento das atividades na sala de aula, né, esse mau comportamento, né, desse menino, né, dos meninos, né, que geralmente tem o TDAH combinado, né, que vai afetar a questão atencional e também vai ter a impulsividade e a hiperatividade. Mas já a menina, como é muito quietinha, né, ela fica lá no cantinho dela, não, ela não tem TDAH, né, mas geralmente nas meninas é mais a questão do TDAH predominantemente desatento. Tô entendendo.
Andresa, assim, como professora, vendo hoje em dia, assim, em sala, acha que há professores que têm esse cuidado com relação às pessoas que têm TDAH em sala, ou ainda há um descaso nessa situação? Tipo, Geralmente dá aula bem, normal, não dá atenção, tal, não tem esse cuidado. é bem complicado, porque era o que eu me referi agora, né? Estava falando aí sobre essa questão comportamental. Né? Muita gente não entende, né? É até em casa, né? Essas pessoas são mal vistas, né? Cria-se esse estereótipo de pessoa muito impulsiva, né? Não quer saber de nada, só quer saber de televisão ou de celular. Porque gosta muito de jogar, mas não gosta de estudar, né? Mas por que eles vão gostar mais de um jogo, de algo que tem uma recompensa rápida? Por conta dessa questão, né? E geralmente, agora é muito falado, né? Tanto o autismo quanto o TDAH. Mas antes, essas pessoas eram, assim, retiradas de sala de aula muitas vezes, né? Esse menino é muito impulsivo, né? E tinha professor que retirava de sala de aula, né? Hoje em dia, a gente sabe, né? Tem até a visita das mães, dos familiares, né? Que vão e conversam. Mas aí tem muita gente que não sabe ainda, não conhece, né? E a gente chama, né, por conta dessa questão do foco, que não tem atenção, questão comportamental também, mas a mãe desconhece, né? E acha que é falta de comprometimento, né? E até assim, alguns professores que não têm essa visão, né, de que é um transtorno, de que há um sofrimento, não é porque a pessoa quer, né? Então, não sabe dirigir, né, adaptar essas situações e fazer com que esse aluno aprenda, colocar ele mais próximo, fazer com que ele se sinta capaz, né? A questão da afetividade é muito importante. Sempre mostrar a ele que, independentemente disso, ele é capaz, né? E aí, muitas vezes, eles nem sabem, né? Que tem isso. A gente observa, né? Mas só com uma avaliação de fato é que a gente vai saber se de fato é um TDAH, se ali também tem uma dislexia, que também é bem presente, né? Casos de dislexia, né? Primeiro a pessoa vai e tem o diagnóstico de dislexia, e depois também tem o TDAH, certo? Então é bem prevalente. E aí é mais uma dificuldade, né? Porque essa pessoa vai ter dificuldade na leitura, na escrita, na questão de produção textual, né? E então vai aumentar e vai ser mais uma comorbidade, né? Mais um sofrimento, mais uma dificuldade. Então, em sala de aula, a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? Para essas dificuldades, né? Por exemplo, adaptar a prova ou fazer essa prova com esse aluno num local mais tranquilo também é uma boa alternativa, né? Geralmente a gente faz a prova com os alunos e eles respondem e vão para casa. Então a gente pode ficar com esses alunos, né? Dá um tempo maior também. Por exemplo, os alunos que terminaram, pronto, estão liberados. Mas aí esses que têm dislexia ou TDAH, né, ou têm eles comórbidos, eles vão ter que ter um tempo maior, né? Isso aí já é uma questão importante, né? Que além de poder adaptar a atividade, ou se não tiver essa questão
do aprendizado, do cognitivo estão presentes, né? Não é preciso fazer essa adaptação, também a critério do professor, né? Mas que tem esse olhar de dar mais um tempo para ele, né? De fazer a leitura, por exemplo, daquela prova, de uma questão mais complexa que ele não tenha entendido, ler mais de uma vez, né? Então, são essas questões. Pontos muito importantes, viu? Realmente não passava pela minha cabeça esse ponto de vista, não. Como poderia ser trabalhado. Achei bastante. E aquela coisa, assim, trabalhar literalmente em equipe, né? Não só deixar, tipo, só na responsabilidade dos pais em casa. Ah, eles que cuidam. Ou os pais deixar só com o professor em sala de aula. Né? De certa forma, tem que ter aí uma junção aí dos dois para poder trabalhar melhor, né? Com essa Isso. pessoa, esse estudante. Reforçar É aí um bem importante pouquinho. a questão parental também, né? Como é o olhar dos pais para essa criança, né? Não ver o diagnóstico. O diagnóstico não é o fim, é o começo, né? Uhum. Quando você tem um diagnóstico, você, principalmente as pessoas que têm depois, que não tem na infância esse diagnóstico, né? Tem na fase adulta. E agora, o que é que eu vou fazer com esse diagnóstico? Mas o diagnóstico não é o fim é o começo, né? Uhum. Você vai saber que você teve um sofrimento, né? Teve aquelas dificuldades, tem uma razão, né? E ver o quanto você foi forte, o quanto você Uhum. progrediu mesmo com essas dificuldades, né? E que tinha uma razão para aquele sofrimento, para aquelas dificuldades, né? E tentar, né, trabalhar isso, né, mesmo que tardiamente, mas procurar a questão da alimentação é muito importante, a questão de se exercitar também é muito importante. E aí unir tudo isso, né? A questão, as questões psicológicas também, né? Porque muitas vezes as pessoas passam a vida, né, com esses estereótipos e isso traz um sofrimento muito grande. Então, procurar também, em determinados casos, é bem interessante a terapia, né, comportamental, né? E nos casos mais graves, com a medicação também. Para o TDAH, tem a Ritalina, né? Também tem Venvance, Concerta, que também são muito usados, só que é um valor bem mais caro, então geralmente é mais o Ritalina, que é prescrito pelos médicos. E tem até uma medicação nova que chegou, acho que esse ano, agora em janeiro, que é Hum. a tomoxetina, que nos casos que o Venvance, a Ritalina não são tolerados, aí o médico vê o melhor tratamento e pode até utilizar essa medicação. Então, tem casos que são que assim um nível superior, né? Aquela pessoa é muito impulsiva, sofre muito porque ela não se relaciona bem com as pessoas, ela não socializa, ela diz as coisas quando viu já disse o que não deveria ter dito, então tem um sofrimento, há um prejuízo, né, no trabalho também, em casa, com os familiares, né? Então é uma coisa assim que vai prejudicar bastante essa pessoa. E é importante também, assim, com relação aos colegas em sala, né? Tipo assim, por ele ser um pouquinho mais reservado, digamos assim, vamos deixar ele quieto, vamos deixar ele no cantinho dele, né? Mas, tipo, tentar também ajudar, né? Justamente essa comunicação com ele, né? Tentar colocar ele para interagir com as atividades, tá ali apoiando também, né? De certa forma. Não Uhum. desprezar, mas sim tentar acolher, né? Ele e mostrar que de fato ele pode sim estar aí participando normalmente como todo mundo. Com certeza. Tanto no TEA como no TDAH, né? São pessoas
capazes. A questão é estar no estímulo. Os pais também estimularem bastante, mostrarem que eles são capazes, né? Se não tiver tanta comorbidade, né, essa pessoa vai ter uma vida normal, né? Claro que vendo o que pode ser feito para melhorar, né? Vendo também a questão de se for um grau mais alto, ter que usar a medicação, que é bem importante. Tem algumas mães que têm essa preocupação. Ah, mas eu vou dar medicação ao meu filho, ele é tão novinho. Mas aí, para o TDAH, a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, pode ser usado já a medicação. Porque, veja a situação. Eu vou deixar de dar essa medicação porque vai prejudicar meu filho, ele é muito novinho. Mas aí vai ter um sofrimento muito maior nas relações. Ninguém vai querer ser amigo dessa criança, porque ela é muito impulsiva, ela é muito hiperativa, ela não respeita ninguém, né? Porque dependendo de como é a conduta da família, desde quando essa criança era pequenininha, a conduta na escola, nos ambientes, né, onde ele convive, vai criar aí um comportamento difícil, né? Porque quando é aquele pai que diz, não, você tem essa dificuldade, mas eu vou ajudar, né? A autoestima dessa pessoa já é baixa, né? Por N situações, né? Mas quando o pai está ali, ó, você consegue, você vai conseguir, você é forte, você pode fazer. A mesma coisa na escola, né? O professor trabalhar essa questão da autoestima também, que é bem predominante no TDAH. Porque, de fato, como eles não têm foco, a atenção deles é prejudicada, essa hiperatividade pode ser também neural, no caso das meninas. Então, não tem como eles terem uma organização. Às vezes, ela está lá, aí eu vou prestar atenção. Mas por algum motivo desorganiza tudo na cabeça. Ela já está pensando em outra coisa. Aí já perde o foco. O que é que a professora está dizendo? Eu não sei mais. Né? E acaba, de Então, certa forma, se desmotivando, né? Assim, pelo menos eu acho que na parte da desmotivando, adulta. e é um sofrimento muito grande, porque eu não consigo fixar os conteúdos, porque eu não sei. Meu colega aprende e eu não aprendo. Né? Então, isso aí vai passando o tempo e vai se arrastando nessa questão da baixa autoestima, desse sofrimento, porque não aprende, né? E é bem interessante esse olhar, tanto dos pais, né? Quanto do professor em sala de aula. Antônio, esse meu filho, ele já tinha relatado uma vez comigo que ele se sentia, de certa forma, com muito baixa estima com relação a não conseguir se concentrar nas aulas, nas provas, assim. E realmente não deve ser fácil, né, lidar com a situação dessa forma. Você tem na mente, assim, algo que nem a senhora falou, todo mundo consegue passar e eu não consigo entender o que a senhora está falando. Não deve ser fácil, Pois realmente, é. E para geralmente a são pessoa em pessoas si. muito inteligentes, criativas, né? Tem um senso Uhum. de, de pertencimento, de justiça muito grande. São que muitas vezes se dão muito bem, assim, em grupos, dependendo de como seja trabalhado. É aquela pessoa que gosta de apresentar trabalhos, né? Tem casos que são pessoas muito criativas, porque não é, eu volto a dizer, não é um transtorno de aprendizagem, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar a aprendizagem por conta dessas questões, do foco, da questão atencional,
da questão da hiperatividade. Disse mais alguém aqui? Ele falou, sofria muito com as provas, pois estudava, mas não alcançava a nota. Pois é. E assim, hoje nós vemos algumas questões, até na questão de avaliar. A gente vê uma diferença, né, com relação ao ensino tradicional. Porque o aluno fazia a metade da questão. Hoje a gente considera, antes não se considerava, né? Então eram notas assim bem baixas e isso aí ia se estendendo, né? Era aquela pessoa que nunca era sempre mediana ou era sempre aquela pessoa que estava em recuperação ou que fazia a recuperação, não conseguia e reprovava, né? Porque não tinha essa questão de progressão e a pessoa reprovava com vários anos sendo reprovada. E era um sofrimento muito grande, né? Para essa pessoa, porque ela tentava, né? Ela tem essa questão atencional muito significativa, que ela não tem como focar, né? E é uma questão do cérebro, como o cérebro dessa pessoa trabalha. Né? Uma questão que junta a questão genética, mais outras questões ambientais também, como eu havia falado, né? Como, por exemplo, no TEA, é bem interessante, no transtorno do espectro do autismo, né? Tem essa questão genética, mas também tem as questões ambientais. O que são essas questões ambientais? A idade dos pais, né, tanto do pai como da mãe. Hoje em dia vê-se muito essa questão de o segundo casamento, né? A pessoa está no segundo casamento, então tem filhos com idade mais avançada, então é risco para autismo. Eclâmpsia também é risco para autismo. Gravidez gemelar também é risco para autismo, né? Então tem a questão genética e tem essas outras questões que são ambientais, né? Se um dos pais bebia, né? Muita questão de bebidas alcoólicas, outras drogas também, né? Pode afetar esse cérebro. Tem também as questões, por exemplo, icterícia também é fator de risco para autismo, né? Que Nossa, antigamente essa parte eu não sabia. porque a icterícia vai afetar o fígado, né? Então, a criança fica amarelinha, né? E tem que tomar banho de sol, tal. E aí esse amarelidão, se for muito intenso, ele pode afetar estruturas do cérebro. E aí pode ser também fator de risco para autismo. Então a gente sabe que muitas crianças, né, nascem amarelinha, né, que antigamente dizia interícia, era alguma coisa assim, né? As pessoas diziam, olha, tem que tomar banho de sol, porque bebê tá com interícia, era um nomezinho assim, né? E minha mãe dizia muito isso. Mas é verdade, essa questão da icterícia, né, tem, assim, se for uma coisa bem significativa, pode afetar também o cérebro. E juntamente com a questão genética, né? Assim, não se sabe bem qual as causas do autismo, né? Mas nos estudos vê-se que essa questão da genética, né, é bem presente. E tem também esses fatores ambientais. Uma coisa que vem na mente aqui agora. A senhora falou que ele pode ser hereditário, né? E tipo assim, digamos,
Eu tenho o primeiro filho, nasceu autista. A possibilidade do segundo ou terceiro também nascer, ou tipo, um em cada 10 casos acontece. Pode acontecer, né? Tem um percentual, né? Mas pode ser que não seja, pode ser que o segundo não seja autista, né? E também é interessante pontuar que os pais, eles podem não ter o autismo e o filho nascer com autismo, né? Por quê? Os pais podem ter alguns traços, né? Eles entram no fenótipo ampliado do autismo, que é o FAA. O fenótipo ampliado do autismo é quando uma pessoa ela tem alguns traços, ela tem alguns sintomas, né, presentes, só que não fecham os critérios para o diagnóstico, né? Que são vários pontos no autismo, são a questão de movimentos repetitivos, da interação, da comunicação, né? E tem que entrar tudo aquilo bem certinho. Então, se a pessoa não tem todos aqueles critérios, então ela pode estar no fenótipo ampliado do autismo. E aí o filho, né, tem a genética e tem esses valores, essas questões ambientais, o filho nasceu com autismo. Mas não necessariamente o pai, a mãe, né? A herdabilidade é grande. Ali no gene dele tem, mas não desenvolveu, né? Ele não fecha para os critérios. Ele tem alguns sintomas, mas não fecha os critérios. Tô entendendo. Minha gente, que tema incrível, assim, é muita coisa É muita a, coisa. a ser explanada. Quanto mais você fala, mais tem curiosidade em descobrir mais ainda. É Pois muito é, muita interessante. coisa, viu? É E a muita gente, coisa. na Maria, quem é assim, quem é leiga, né, nessa área, não tem noção como é um tema amplo, assim, né, extenso, quanto ele se divide. É, Aí, meu Deus do céu, dá para descobrir muitas coisas. é Interessante verdade. demais mesmo. É verdade, Valéria. É um tema assim bem amplo mesmo. E Imagino é para muito, vocês que estudam a área dessa. muito importante a conscientização também das pessoas, né? Porque a Sim. maioria das pessoas vê o autismo como se fosse uma doença, como você bem falou, e uma coisa que não tem jeito, né? Uhum. Mas o quanto antes essa pessoa for, essa criança, né, for estimulada, e na primeiríssima infância, na primeira infância, né, é onde os neurônios eles estão assim borbulhando, né? Então é aquela fase que é bem importante na questão cognitiva. Então, quanto antes essa criança for estimulada, mais vai ser um ponto bem importante que ela vai evoluindo. Vai depender, claro, de como vai ser em casa, né? O olhar dessa família para essa criança. Não tratá-lo como doentinho, né? Porque às vezes até Uhum. a pessoa, as palavras, elas são muito fortes, né? Se Sim, eu falo que alguém é sim. doentinho, né, eu me convenço disso e eu convenço também a pessoa, né? Então, sempre há possibilidades para que essa pessoa vá evoluindo, né? E quanto antes perceber, levar para um profissional, para ele avaliar, para ele começar logo as intervenções, para que essa criança estagne ou fique, se por conta das comorbidades, né, que são tão presentes, né, pode ir piorando, né? E Uhum. aí, por isso que antigamente não se via, né? O autismo era considerado esquizofrenia, muitas Uhum. crianças nem desenvolviam,
né, na verdade. Porque como eram vistos como doentinhas, então não se olhava para aquele indivíduo. Às vezes, os não verbais, né? Eles não conseguiam falar, e aí poderiam estar com uma dor, né? A gente sabe que no autismo a questão de gastrointestinal é bem importante, e outros problemas também. Mas só ver o quê? O autismo, né? Ver a sua criança por completo. Porque às vezes aquela aquele comportamento, como você disse, de alguns espernearem no chão, gritarem, pode ser uma dor, pode não ser do autismo, né? Hum, Pode ser algo que ele está sentindo, um cansaço, por exemplo. No caso hum, das pessoas veem assim, ah, não quer fazer. Pode ser uma anemia, né? Pode ser coisa que é bem presente na infância e às vezes as mães dá remédio para ameba e outros. Lembra aí, Valéria, do que é essa área? uhum. Não, tô entendendo. Esse Parasitas, caso. né? Uhum, Parasitas. sim. Inclusive, faz muito exame lá do trabalho. E às vezes essa fadiga é por conta dessas questões, né? Pode ser uma anemia, pode ser você que não, não viu que seu filho precisa de um. Fugiu a palavra. De um remédio para, como Anita, por exemplo, Uhum. né? Que é para. Me lembra aí, Valéria. Anitta, Que é usado também já agora. para adulto, né? Verminoses, Sim, né? Às sim. vezes a fadiga daquela criança é por conta de uma verminose, é por conta de uma anemia, né? Então, vê a criança e Hum. não o transtorno. Meu Deus, era uma coisa que eu tava na mente pra te perguntar. Sim, eu não tenho conhecimento, assim, de alguma família nesse caso, mas será que existe, tipo assim, mães que ao invés de estimular, tipo, preferem deixar o filho em casa, digamos assim, tipo, em algumas festinhas de criança, ah, não vou levar meu filho, porque vão olhar diferente para ele. Desse raciocínio assim, sabe? As crianças não vão querer brincar com ele, aí prefere não ajudar ele nessa questão, e sim deixar ele mais reservado ainda. E de certa forma prejudica também, né? Muito, eu acho. Isso, mas assim, tem casos que eles não gostam, né? Eles não gostam. Hum, Tem casos de autista que não gostam de festa de aniversário, não gostam de ambiente com muita gente, né? Tem casos e casos. Às vezes a mãe leva e ele fica é, desregulado, né? Ele começa a gritar, ele começa a bater a cabeça no chão, né? Por conta dessas questões que ele não é, consegue administrar, né? Por conta da questão sensorial. Mas, em outros casos, eles gostam, né? Se eles gostam de ir, mesmo tendo muita gente, mas tem autista que gosta de festa, tem autista que gosta de socializar, tem autista que hum, gosta de abraçar, né? Então, cada caso é um caso. Então, essa questão da socialização é bem importante. Se ele não tem essas questões sensoriais, é importante, porque ele vai interagir, né? E é importante essa interação. Porque antes uhum, eles viviam trancados mesmo, ninguém tinha conhecimento, né? Era uma doença, porque não tinha conhecimento, né? Mas agora, por conta das redes sociais, né, tá uma coisa bem presente e as pessoas têm mais consciência, né? Muitas mães optam por não estimular, não ir atrás de tratamento, né? Porque acha uhum. que não vai dar certo, ou não sei, são N questões, né?
Mas que de André, fato tem muitos pais também, assim, interrompendo a senhora um pouquinho, que não aceita, né? Tipo assim, pois ver a é, criança, é uma coisa tipo, nos bem primeiros presente sinais, também. digamos assim, e, sei lá, ao invés de procurar ajuda, acaba não aceitando, negando aquilo Pois ali. é. E isso vai dificultar, né? Vai dificultar. Porque, veja, Uhum. se a criança ela tiver no nível 2, ela não tiver o tratamento adequado, ela pode ir para o nível 3, né? E piorar. Uhum. Ao contrário, se ela tiver uma intervenção, estimulação em casa e também com profissionais, ela pode ter um avanço muito grande, né? Tem casos Uhum. de crianças que, claro, que tem que ter também essa estimulação em casa a todo momento, né? O nível 3 é um nível bem, né, que vai precisar de um apoio bem substancial e de um tratamento bem intensivo. E aí essa criança, ela estava no nível 3, e aí pelas estimulações, terapia ABA, a mãe também é muito presente nessa estimulação, a criança foi para o nível 2. E hoje Uhum. ela está no nível 1. Então acontece muito. Acontece muito, Uhum. mas tem que ter essa preocupação, esse olhar da família, né? E também procurar o profissional especializado. Com relação aos profissionais, o ideal também seria os pais, tipo, ter um acompanhamento com relação, ou só a criança em si. É interessante também que os pais eles tenham Tipo assim, nesse caso, como caso é um tem a caso, né? negação da mãe. Oi, Uhum. Tipo, tu repete, nessa Valéria, por situação, favor. tipo, dessa negação. Hum. Com relação, digamos assim, por exemplo, com essa negação, seria fundamental também ela procurar uma ajuda, né, profissional para Pois é, porque para vai concluir. prejudicar ainda mais, né? Aí seria bem interessante, porque às vezes é difícil, né? Pelo fato também do estigma que se criou com relação ao autismo, né? Uhum. O autismo ele remonta assim à década de 40, né? Então, naquela época, acreditava-se que as pessoas com autismo tinham esquizofrenia, né? Depois teve também uma teoria de que eles eram assim, esse comportamento mais é, fechado, né? Não interagiam, que era culpa das mães, então teve muita teoria, né? Essas teorias que foram criadas a partir desse diagnóstico, mas que depois que tiveram estudos, né, focados principalmente com a neurociência, né, que foi estudar esse cérebro, foi visto que não, não eram essas questões, não eram verdade, verdades, né? E aí foi sendo estudado até que no Brasil, por volta de 2007, foi que veio aparecer de fato a lei, né, que dá esse olhar ao autismo, né? Então é Uhum. bem recente. Aí por isso que também muitas pessoas têm essa visão, né, do autismo como doença, né, e ver essa questão de pessoas reclusas em casa que não podem Uhum. socializar, né, e esse estigma que se criou, esse tabu, né? Esse, falta de conhecimento mesmo, né? Uhum. E muita gente, mesmo hoje em dia, tendo com as redes sociais, né? E se propaga muito, né? E muitas pessoas estão indo atrás, até mães mesmo, procurando estudar mais para ajudar o filho, né? Mas tem muita gente que ainda vê
né, isso aí como uma dificuldade muito grande, que o filho não vai construir habilidades, que vai ser muito prejudicial, vai ter muito sofrimento na vida, né? Então é uma questão assim de conhecimento mesmo, né? Essa negação, né, de início pode ser muito forte, né? Porque dependendo do caso, né? Essa mãe vai ficar muito fragilizada, né? Quem é que quer um filho que tenha que ter um suporte muito grande a todo momento, né? Criança é assim, tem que ter esse suporte, né? Mas aí tem casos que tem que ter um suporte muito maior, né? Desconheço essa mãe que tem filho e vive, né, muito confortável, fazendo o que quer no seu dia a dia, né? Não, sendo típica ou atípica, a pessoa, a criança, ela precisa de um suporte maior de um adulto, né? Mas aí, no caso de autismo, ela precisa de um suporte nessa questão comportamental, mas que não é diferente de outras crianças, né? Tem que também ver o lado, digamos, se tiver lado positivo, porque tem alguns casos que são bem difíceis mesmo, né? A gente não vai dizer que é diferente disso. Mas em alguns casos, com o tratamento, com a estimulação, cada caso é um caso, né? Tem também os autistas não verbais, né? Que eles precisam de uma intervenção diferente, né? Cada caso é um caso. Tem casos também que tem que ser trabalhado também a questão de interação, o comportamental mesmo, né, de relacionamento, de questão de vida diária, né, de poder abotoar uma calça, de escovar os dentes, coisas da vida diária que tem que ser ensinado. Tem que ver, né, diante daquele caso o que é mais necessário para aquela criança no momento. E aí as intervenções elas vão mudando. Quando a criança ela está com um comportamento, né, dentro da análise aplicada, que é a aba, né, a gente vai trabalhar um comportamento, né, visando um comportamento disruptivo, por exemplo, um comportamento que não é muito bom, a gente vai em busca daquele comportamento, né, que vá fazer com que aquele indivíduo ele construa aquela habilidade que ele está precisando no momento, né? Por conta dessa inflexibilidade cognitiva, né? De querer fazer as coisas sempre de um jeito só, né? Muitas vezes eles têm comportamentos que eles não querem, eles só querem ir para a escola por aquele caminho, por exemplo. Então só querem dormir com aquela roupa, né? Tem muitos que não sabem dar bom dia, né? Por exemplo, habilidades assim sociais mesmo, de dar obrigado, pedir por favor. Então, a gente vai observar o que aquela criança precisa de imediato. Se é a questão de higiene mesmo, né? Tem casos de adolescentes, por exemplo, que tem que trabalhar essa questão de interação, né? Já está ali na fase da adolescência, não sabe chegar, conversar com os amigos, né? Então, cada caso é um caso. Tem que Sim, analisar direitinho para uma ver dúvida. quais são as habilidades que têm que ser trabalhadas naquele momento, que são mais importantes, né? Uma coisa que vem agora em mente essas pessoas autistas, elas têm prioridade, assim, em questão de filas, ou o pessoal não liga muito para essa situação? Tem sim, Assim, é direito delas? tem vários direitos depois de algumas leis, né? Tem o benefício LOAS, PCD, né? Que a mãe ela
pode ir no CRAS com o laudo, né, e receber esse valor, né, que é um salário mínimo. Tem direito em filas, em viagens, né, tem 50%, tanto para o autista quanto para o cuidador. Né? Então, tem uma série de benefícios para a pessoa autista. A compra de carro também, que tem desconto. Tem uma série de direitos. Tô olhando aqui o horário para a live não cortar novamente. Então, já tá dando a horinha já. Nem me parece que já passou 2 horas, né, praticamente. Mas antes que ela acabe, né, antes que corta aí, eu quero muito lhe agradecer, né, mais uma vez pelo seu sim e estar aí colaborando, contribuindo ali com a nossa live. Foi um prazer imenso poder ter a senhora aqui. E espero a gente voltar mais vezes, se Deus quiser. Tanto com esses assuntos para dar continuidade, quanto os próximos que há de surgir, se Deus quiser. E que Deus possa aí lhe abençoar na sua profissão, na sua vida pessoal também. Amém. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de tê-la aqui. Amém. Eu digo mesmo, viu? Foi um prazer muito grande. Vejo você bem preocupado em passar conhecimento dentro da enfermagem, né, que é uma área muito bonita. E parabenizo você por ser, né, essa pessoa, essa profissional tão maravilhosa, né, que eu conheço há muito tempo, e sua mãe também. Manda um abraço bem grande para ela, tá certo? Tá bem. E agradeço Obrigada mesmo. imensamente. Viu? E vamos fazer Eu vou outra, salvar. né? Vamos sim, se Deus quiser. A primeira já postei, essa também eu vou salvar. Eu não sei se quando eu salvar vai aparecer só eu, porque até o momento só tô me vendo, não consegui me ver mais. Mas eu vou postar também no canal do Foi assim, YouTube para sofrida dar que as duas foi. salvas. Foi bem sofrida mesmo. Foi. Até tô aqui com o celular da minha irmã e ele tá carregando. Não sei se você tá vendo aqui. Sim, sim. Eu vi na primeira. Mas Mas é tem que assim ser do mesmo. jeito que Deus É assim planejou. mesmo. Porque a gente não é blogueira, né? Então não sabe essas coisas. É tudo, pra mim é tudo novo. É verdade, a gente vai aprendendo junto. Vai aprendendo. Desse jeito. Mas pronto, eu vou salvar essa e também vou postar no YouTube. Para o pessoal também que não tem Instagram acompanhar por lá. Certo. E já tá dando aqui uns minutinhos, daqui a pouco ela avisa aqui uns 30 segundos. Mas me desejo uma boa noite e um bom descanso aí o pessoal também que participou, interagiu. Agradeço de coração mesmo. A primeira live de Foi 2024, ótimo, viu? eu As amei de questões coração. foram muito Sim, boas. sim, Foi? abordaram muitas coisas que, de certa forma, era dúvida de muita gente, né? Até eu mesma estava aí inclusa em nenhuma. É verdade. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso nessa live. Então, obrigada mesmo, mais uma vez, Andressa. E espero a gente se encontrar em breve e fazer mais lives, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos acompanharam. Né? E é isso. É muito importante a gente passar também a informação. Né? Muito importante Sim, porque o conhecimento é poder. É o que faz a gente ter um novo olhar. Né? Ampliar uhum. o horizonte. Né? Às vezes a gente tem uma posição, né? A gente acha que é desse jeito, mas quando a gente conhece é diferente, né? Sim, e às vezes são assuntos tão pouco falados, né? Pois é, E aí a gente convive com essa certa condição, mas aí não tem com quem partilhar, não consegue mais ter conhecimento com relação ao conteúdo. E aí a gente vai se verdade. ajudando aqui, trazendo algumas questões assim para a gente partilhando, e aí também respondendo aí para o pessoal. Isso mesmo.
que quem participou, né, espero que tenha gostado. E dentro do que eu possa ajudar, se alguém quiser me procurar a Valéria, né, para tirar mais dúvidas, a gente está à disposição, né, Valéria? Dentro do que a gente Sim, sim. possa colaborar, Exatamente. né? Porque é muito vasto, é muita coisa, Sim. né? Quanto mais a gente estuda, Uhum. é como você disse, quanto mais a gente estuda, mais aparece. Muita coisa. Mas Verdade. estamos aí. Então, tchau, tchau. Boa noite, minha gente. Bom descanso. Boa noite. Tchau, Valéria. Muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço.